Bíblia Sagrada, Isaías capítulos 11, 12 e 13. Capítulo 11. O reinado do Messias é pacífico e próspero? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morrerá o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do balisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Jesus, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez o resíduo do seu povo, e que restaurem da Ásia e do Egito, e de pastores e de Etiópia, e de Elão, e de Sinai, e de Ramate, e das ilhas do mar, e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dissipará, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra, e desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos os filhos de Amon, lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força de seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Assíria, como sucedeu Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Assim seja. Capítulo 12. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. E dirás naqueles dias: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação, e direis aquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Assim seja. Capítulo 13.
A ruína da Babilônia e o livramento de Israel, o peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós, alçar uma bandeira entre os montes escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz de rebuliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra, já que uma terra de longe desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Vai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com assolação, porque todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e de ira e ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus e a terra e removerá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado e todo o que for apanhado cairá à espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão casos da prata, nem tampouco desejarão o ouro, e os arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não poupará os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração, nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali. A sua casa se encherá de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uniram gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Assim seja.